Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do cientista e educador escocês Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, que mudou a comunicação do mundo para sempre. O legado de Bell é vasto, é quase impossível imaginar o mundo sem suas invenções. Ele teve 18 patentes concedidas em seu nome e outras 12 que compartilhou com seus colaboradores. Além disso, Alexander fundou a Escola para Surdos em Boston em 1872 e trabalhou para melhorar a educação e a vida das pessoas com deficiência auditiva. Foi um dos fundadores da revista Science, que se tornou uma das publicações científicas mais respeitadas no mundo. Alexander nasceu em Edimburgo, Escócia, em 3 de março de 1847, filho de Alexander Melville Bell, inventor de um sistema de educação para surdos, e de Eliza Grace Simons, que tinha ficado surda ainda jovem. Na época em que Bell era pequeno, as notícias chegavam ou por telégrafo ou a cavalo. Alexander foi educado em casa por seus pais e depois frequentou a Universidade de Edimburgo, onde estudou fisiologia e anatomia, com o objetivo de melhorar a surdez de sua mãe. Em 1868, seu pai o convenceu a se tornar seu assistente. Ele assumia o lugar do pai quando ele viajava para os Estados Unidos para ministrar cursos sobre terapia da fala. Quando estava com 21 anos, seu irmão menor, Edward, faleceu acometido de tuberculose. 2 anos depois, seu outro irmão, Melville, também faleceu da mesma doença. Os pais de Bell, temendo pelo único filho que lhes restavam, mudaram-se para o Canadá. Seu pai foi convidado a introduzir um sistema de ensino para surdos em uma grande escola de Boston e convenceu Alexander a assumir o seu lugar. Por um salário de $500, Bell aceitou o trabalho e em pouco tempo tornou-se famoso nos Estados Unidos pelo seu importante trabalho. Bell teve a oportunidade de ver o trabalho do professor Philip Hayes, que havia juntado 2 pedacinhos de madeira e aço e conseguido construir um estranho aparelho que era capaz de produzir som. Ao vê-lo, Bell achou que a eletricidade poderia aperfeiçoá-lo e teve a ideia de construir um aparelho capaz de transmitir notas musicais à distância, usando a eletricidade. Bell construiu o telégrafo harmônico e investigou junto ao escritório de patentes e não havia nenhum registro. Mas lhe deram a informação de que Elisha Gray, um dos fundadores da empresa de telégrafos, também estava tentando construir um aparelho do mesmo tipo. Ele sabia da urgência de patentear o seu invento e entregou o seu pedido no escritório de patentes no dia 14 de fevereiro de 1876, apenas 2 horas antes que o mesmo fosse feito por Elisha. Na época em que inventou o telégrafo harmônico, começou a imaginar como seria unir a telegrafia e a eletricidade para transmitir sons a maiores distâncias. Se era possível transmitir um conjunto de notas musicais, também seria possível transmitir a voz humana. Para realizar suas pesquisas científicas, recebeu a ajuda financeira dos pais de 2 de seus alunos. Thomas Sanders, um rico comerciante, cujo filho mostrava progressos rápidos com o método de Bell. Inclusive, Sanders, em gratidão, convidou Bell para morar em sua casa. E de Gardner Green Hubbard, advogado e empresário, que era pai de sua aluna Mabel, que havia ficado surda aos 4 anos, em consequência de uma escarlatina. Mabel já era adolescente quando Bell começou a treiná-la para a fala, com ótimos resultados. Hubbard contratou o eletricista Thomas Watson para ser seu assistente, e Bell projetou um piano que poderia transmitir música a certa distância, por meio da eletricidade. Alexander estava apaixonado por sua aluna Mabel, de 16 anos, filha do seu patrocinador Hubbard, e declarou suas intenções. Bell ficou destruído quando Hubbard não deu sua aprovação.
Ele queria um bom partido para sua filha e Bell era apenas um pequeno inventor. A mãe de Mabel também foi contra, porque julgava Alexander, com 28 anos, muito velho para sua filha de 16. Bell mostrou ser um cavalheiro e não insistiu. Mas seu amor por Mabel era verdadeiro e em seus poucos momentos livres, ele escolhia a companhia de Mabel apenas como amigo. Em 1876, Alexander Graham Bell foi para Boston e depois de 6 meses de intenso trabalho, o telefone estava inventado. Alexander completou 29 anos em 3 de março. Como presente, Hubbard financiou sua patente para o telefone, que foi concedida em 7 de março de 1876 pelo Escritório de Patente dos Estados Unidos. Finalmente, no início de 1877, seguro de sua independência financeira, quando Bell já não tinha mais esperanças, Hubbard deu seu consentimento para que Alexander se casasse com a sua filha Mabel. Bell e Mabel se casaram no mesmo ano, no dia 11 de julho de 1877. Juntos tiveram 4 filhos. Alexander Graham Bell tornou-se famoso com a invenção do telefone e a rainha Vitória da Inglaterra pediu-lhe uma demonstração e um telefone foi instalado no palácio. A presença de Alexander foi requisitada em Washington. Iniciava-se uma disputa acirrada com o italiano Antonio Meucci pela patente do telefone. Essa disputa lhe trouxe dissabores por toda a vida e Bell acabou tendo que se mudar para Washington, onde a maioria das audiências acontecia. Bell continuou suas experiências em comunicação, que culminaram na invenção do fotofone, um precursor do sistema de fibra ótica atual, que transmite o som num feixe de luz. A Bell Telephone Company foi fundada em 1877 pelo sogro de Bell, Hubbard, e mais tarde tornou-se AT&T. Em 1879, a Bell Company comprou da Western Union as patentes do microfone de carbono, criado por Thomas Edison. Isso tornou o telefone mais eficiente para chamadas a longas distâncias. Não era mais preciso gritar para ser ouvido. Dom Pedro II, imperador do Brasil na época, foi a primeira pessoa a comprar ações da Bell Telephone Company. Um dos primeiros telefones instalados em residência privada foi na residência de verão do imperador, em Petrópolis. Um fato curioso é que, apesar de ser o inventor do telefone, Alexander não gostava de falar no telefone. O telefone o perturbava. Ele mantinha seu aparelho envolto em papel e nunca o usava. Alexander Graham Bell poderia ter enriquecido só com a invenção do telefone, mas não se sentia seduzido pelos negócios e preferiu deixá-los nas mãos de seus sócios, seu assistente Watson e seus 2 patrocinadores, seu sogro Hubbard e Thomas Sanders. Seu verdadeiro amor eram as crianças e seu trabalho com os surdos. E Bell estava decidido a ensinar a linguagem articulada aos surdos. Queria escolas diurnas para crianças surdas, para que elas pudessem integrar-se mais facilmente à sociedade. Mas suas crenças foram desafiadas por Edward Galladay, cujo pai era o famoso fundador da escola Galladay em Washington, onde se ensinava pela linguagem de signos, como ferramenta principal de comunicação. Bell abriu sua escola, mas sem professores qualificados, a escola fracassou. Segundo suas palavras, essa foi a experiência mais decepcionante de sua vida, mas não a mais dolorosa. Sua filha Marian faleceu antes de completar 1 ano. Em 1882, Alexander Graham Bell naturalizou-se norte-americano e idealizou a revista Science. No ano seguinte, Alexander e Mabel tiveram mais um filho, Robert, que nasceu com problemas cardíacos e faleceu poucos meses depois. Bell canalizou sua dor para o seu trabalho científico. Era tarde para o seu filho, mas queria ajudar para que outras crianças não viessem a falecer. Ele inventou uma caixa que ajudava as pessoas com dificuldade respiratória. Estava inventado o precursor do pulmão artificial.
Além do telefone, Bell inventou vários outros dispositivos, incluindo um detector de metais, muito útil durante a guerra, e uma máquina para desalinhar os grãos de trigo, muito útil nas lavouras. Mabel se preocupava com a saúde de Bell, que trabalhava demais, e convenceu o marido a adquirir em 1885 terras em Babek, Nova Escócia, Canadá, onde construíram uma casa de campo. A vida em Babek era familiar e divertida e fez bem a Bell. Alexander tinha tantos interesses que construiu em Babek vários edifícios para separar seus trabalhos e começou a trabalhar em uma nova invenção, uma máquina voadora. Ele acreditava que o homem chegasse a voar e usava seu tempo livre para aprender aerodinâmica. O trabalho de Bell se inspirava nas necessidades do mundo que o rodeava, mas em sua vida sempre havia lugar para as crianças. Bell deixava a cargo de Mabel administrar o dinheiro que ele ganhava. Somos uma equipe, ele dizia. Alexander acreditava na necessidade de todas as pessoas conhecerem mais o mundo em que viviam e investiu em 1898 dinheiro para ampliar uma pequena revista fundada por seu sogro, a National Geographic. Com o apoio de Bell, a National Geographic Society se tornou a primeira sociedade nos Estados Unidos a patrocinar exploradores por todo o mundo. Seu formato fotográfico revolucionou, porque Bell preferia fotos às palavras. Em 1915, Alexander Graham Bell foi convidado para inaugurar a primeira linha telefônica transcontinental norte-americana, ligando Nova York a São Francisco. Bell fez a primeira ligação. Do outro lado, atendeu seu assistente. E Bell disse: "Sr. Watson, o senhor está aí?" Alexander conheceu Helen Keller e a achou muito inteligente, e Keller trabalhou para ele como professora. Helen disse certa vez que Bell nunca era tão feliz como quando tinha crianças surdas em seus braços. Suas buscas de melhores formas de educação para as crianças o levaram a conhecer a professora Maria Montessori. Bell apoiava as ideias e o método de ensino de Montessori, e quando ela visitou os Estados Unidos, ele se tornou o seu maior patrocinador. Alexander deu para ela um edifício em Washington, para ela montar sua escola, e inscreveu seus netos nela. Todos que visitavam Babek eram tratados como família. Os homens que trabalhavam com Bell eram praticamente adotados. Aos 70 anos, Bell continuava a todo vapor e construiu com sua equipe um bote chamado hidrodeslizador, com o qual estabeleceu um recorde de velocidade de 114 km por hora, que durou 10 anos. Além de suas realizações na ciência e na tecnologia, Bell também era amante das artes. Compôs várias peças de música e frequentemente passava tempo pintando, ou escrevendo poemas, ou tocando algum instrumento como piano, violino. Era também muito ligado à natureza. Inclusive, era um vegetariano comprometido e se opunha ao uso de animais para experimentos científicos. Durante toda a sua vida, Bell recebeu inúmeros prêmios e honrarias. Inclusive, seu nome tem uma estrela na Calçada da Fama, no Canadá. Alexander Graham Bell faleceu em sua casa, em Babek, Nova Escócia, no Canadá, no dia 2 de agosto de 1922, aos 75 anos, ao lado de sua amada Mabel. O sistema telefônico foi apagado durante 1 minuto em tributo ao seu inventor. Poucos meses depois, Mabel também faleceu. Os laboratórios Bell ampliaram suas pesquisas até chegarem às fibras ópticas. Em sua autobiografia, a dedicatória de Helen Keller diz: "A Alexander Graham Bell, que ensinou os surdos a falar e permitiu aos que escutam ouvirem desde o Atlântico até as montanhas rochosas." Embora, historicamente, Alexander Graham Bell tenha sido o inventor do telefone, em 11 de junho de 2002, o Congresso dos Estados Unidos
reconheceu o italiano Antonio Meucci como o verdadeiro inventor do telefone. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like ou 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. E agora eu quero agradecer aos meus fiéis apoiadores no Catarse. E se você também quiser apoiar este canal, o projeto do Catarse está na descrição da biografia. Até a próxima história!